Considerai os vossos caminhos. Semeais pouco, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Você já deve ter ouvido essa palavra alguma vez na sua vida. Ela tá lá no livro do profeta Ageu. E isso aconteceu nessa época, nesse período aqui, em que as pessoas elas estavam se preocupando com suas próprias vidas, buscando seus próprios interesses e deixando os interesses, as coisas de Deus de lado, deixando de edificar a casa de Deus, deixando de se dedicar ao Senhor, deixando de considerar as coisas de Deus, para se dedicarem às suas próprias vidas, a cuidar dos seus próprios interesses, dos seus próprios afazeres. E hoje, mais do que tudo, mais do que aquele tempo, a gente vê isso acontecendo, né? As pessoas, elas simplesmente se esquecem de que existe um Deus todo-poderoso que nos dá a vida, que nos permite acordar a cada dia, todos os dias. Ele abre os nossos olhos, ele nos dá o fôlego de vida. E ele nos dá força para trabalhar, para fazer o que a gente tiver que fazer. Ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele quer fazer tudo conosco, mas falta a nossa participação muitas vezes. E as pessoas, quando passam por situações difíceis, ficam reclamando e até mesmo culpando a Deus por conta das suas derrotas e tudo mais. Mas por que elas reclamam se elas não buscam em primeiro lugar a fonte de bênção, de vida, de paz, de tudo, né? Então aqui eu gosto muito desse livro de Ageu, porque a gente vê o que está acontecendo cada vez mais desenfreadamente hoje. E até mesmo, talvez, eu creio que sim, na própria igreja do Senhor, porque Deus ele mandou essa palavra aqui através do profeta Ageu pro povo que deveria ser dele, pro povo que deveria estar honrando a ele, honrando os interesses do Senhor. Então, essa palavra, ela pode ser vista na questão física, né? Porque aqui é mais... Aliás, tudo na palavra de Deus é espiritual, né? É primeiro o espiritual, depois o físico. Porque tudo que acontece aqui na Terra, tudo que acontece no físico, no plano físico, é resultado daquilo que já foi definido no espiritual, certo? Então, tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente passa aqui, as situações, tudo, a nossa vida em si, primeiro ela está sendo definida no plano espiritual. E a gente está vivendo o resultado disso. Então, por mais que as pessoas não creiam nisso, por mais que elas não acreditem nisso, a verdade é uma só. A verdade é que Deus, ele rege todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a pessoa crê ou não crê, isso não vai mudar a realidade, a verdade, que é uma só. Então, o que é que Deus deseja para cada um de nós? É que busquemos em primeiro lugar a Ele, o reino dEle, as coisas dEle, para que aquilo que a gente fizer para a nossa vida tenha sentido. Porque se a gente busca em primeiro lugar o abençoador, então o resultado disso vai ser a gente ser abençoado. Ele mesmo trazer essa bênção para a gente. Ele mesmo nos abençoar, porque esse é o desejo de Deus. Deus é como um pai que quer dar boas coisas aos seus filhos. Mas o filho, não é que ele tenha que... quem é que merece alguma coisa, né? A gente não merece nada. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que ele quer dar. Ele deu o próprio filho por nós, para a nossa salvação. Então ele quer dar, mas Deus é amor, mas ele é justiça. Então ele vai nos disciplinar como um pai ama o seu filho. Ou seja, o pai, a gente vê, o pai ama o seu filho.
mas ele tem que ter pulso firme com o filho, porque senão o filho fica indisciplinado. E a disciplina, ela dói. A disciplina é sacrifício. A disciplina é a parte difícil. Mas ele tem que fazer, porque ele é pai. Ele quer o melhor para o seu filho. Ele quer edificar o seu filho, para que o seu filho tenha uma vida de qualidade. A mesma coisa é Deus. Deus quer fazer na vida de cada um de nós o melhor. Mas e a gente? A gente tem cooperado para isso? A gente tem dado oportunidade, a gente tem dado espaço, liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida? Então, pense que a nossa vida, ela é um edifício, como a palavra de Deus diz. Nós mesmos somos uma casa. E na palavra de Deus existem algumas passagens que falam sobre isso. Que vós sois edifício de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício do Altíssimo. Ele é o lavrador, ele é o edificador, ele é o sábio arquiteto. Então imagine que Deus, ele é um engenheiro celestial. Deus é o sábio arquiteto. E ele forma coisas, ele cria coisas, ele criou tudo isso, ele criou cada um de nós. Então nós somos como uma casa que ele quer habitar dentro da gente. Ele quer estar dentro do ser humano. Porque Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Mas ele quer habitar dentro daquilo que foi feito por ele mesmo. Porque ele é o Todo-Poderoso. Quem é o homem para fazer alguma coisa? Porque tudo isso que o homem faz, esses edifícios, essas casas bonitas e tudo mais, tudo isso já foi com a sabedoria emprestada de Deus. Então foi Deus quem fez isso. É Deus que faz as coisas, não é a gente. Ele apenas nos empresta aquilo que é dele. Então, tudo que a gente tem é emprestado dele. Essa roupa aqui que eu tô vestida é emprestada. Essa casa aqui que eu tô é emprestada. Porque ele é o provedor de tudo. Ele é a fonte de tudo. Então se engana o ser humano que se acha alguma coisa, que se acha o sábio arquiteto, que se acha o sábio médico, que se acha o sábio engenheiro, que passou na universidade, que fez um curso, que se formou. Tudo isso ele fez com a sabedoria de Deus, com a força de Deus, com tudo que vem de Deus. Então, falta o ser humano entender isso, que ele não é nada, que a gente não é nada, que a gente é menos que nada. E se Deus quiser, com um sopro, ele tira nosso fôlego de vida e a gente morre. E a gente volta ao pó. E ele sabe que somos pó. Ele é misericordioso. Por isso que a gente está aqui ainda, por isso que ele nos permite acordar mais um dia. Porque ele tem uma obra para ser feita em nós e através de nós. Obras começarem na vida de outras pessoas. Então, imagine que nós somos como uma casa. Deus, que é o sábio arquiteto, o engenheiro, ele vem e ele começa uma obra ali naquela casa. Ou seja, na vida de uma pessoa. Imagine que a vida da pessoa está sem forma e vazia, como a terra lá no início de Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, onde só havia trevas e a terra só havia trevas, estava sem forma e vazia, porque estava um caos ali. Por que estava um caos ali? Porque Lúcifer, que se rebelou lá no céu, Deus mandou ele para a terra, caiu na terra com a terça parte dos anjos, virou tudo demônio e estava tudo bagunçando ali, como a gente vê hoje em dia até. Então imagine que a vida de uma pessoa, ela tá assim, sem forma e vazia. Por quê? Porque o mal tá ali na vida dela. Ela ainda não conheceu Jesus. Ela ainda não conheceu o Senhor Jesus. Então, mas chega o dia dela ter um encontro com o Senhor Jesus. Deus prepara, Deus vê o interior dela e quer redimi-la, quer salvá-la, quer libertá-la, quer tomá-la para Ele. Então chega o dia, sem aquela pessoa saber, chega o dia em que ela conhece o Senhor Jesus. Então naquele momento, Deus, como sábio arquiteto, chegou até ela, trouxe um engenheiro, o mestre de obras, pronto, chegou o mestre de obras, o Senhor Jesus, com o sangue dele, com o sacrifício que ele fez, ele selou aquele contrato de construção daquele edifício. Tá ali o engenheiro,
tá ali o mestre de obras, que é o engenheiro, que é Deus, o mestre de obra, que é o Senhor Jesus. E vem o Espírito Santo, que é o selo de garantia. Não, essa obra aqui, ela começou a ser feita agora. Essa obra aqui, a partir de agora, ela vai começar a ser edificada. Então, esse prédio, imagina, esse prédio aqui, ele vai começar a ser feito. Essa construção aqui, ela vai começar agora. Então, o Espírito Santo, quando desce sobre a vida de uma pessoa, é o selo de garantia. Olha, começou agora. Então, aí, isso é semelhante a esse versículo aqui de Ageu 2, que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Por quê? Porque o momento em que houve o selo de garantia, o Espírito Santo desceu sobre a vida da pessoa. Ali foi a glória de Deus descendo sobre a vida da pessoa. Então, essa glória é a glória da primeira casa, como ele está dizendo aqui. Mas ele diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Então, imagine a obra começar. Poxa, que notícia maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. A construção começou. Já está tudo certo para a construção começar. E agora vem o processo. O processo é fácil? Não. Porque tem que organizar tudo, tem que começar a colocar os fundamentos, tem que cavar o buraco, botar os fundamentos, tem que começar a erguer o prédio, tem que começar a organizar tudo, ajeitar tudo. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, porque ele é o Espírito ele é auxiliador, ele é consolador, ele nos ajuda, ele nos guia. Então tá ali a Santíssima Trindade trabalhando. Mas a glória da última casa, com toda certeza, será maior do que a primeira. Porque já é bom saber que o Espírito Santo, glória a Deus, Deus desceu sobre mim. Que glória! Mas a glória da última casa será ainda maior do que essa primeira. O que é que vai acontecer no último momento? O edifício pronto. A casa já pronta, já edificada. Então, a glória da última casa será maior do que a primeira. Porque a glória da última casa será a nossa salvação. Será o arrebatamento da igreja, ou será o nosso último dia de vida nesse mundo em que a gente vai para a glória de Deus. Então, a glória realmente da última casa será maior do que a primeira, porque a gente vai ser levado para Deus. E a gente vai habitar com Ele pela eternidade. Então, veja que a nossa vida é uma construção. É como uma construção de um edifício. Então, Deus, ele é o sábio arquiteto. Jesus é o mestre de obras. E o Espírito Santo é o selo de garantia que aquela obra, ela vai ser completada. Ela vai chegar até o fim. Porque a palavra de Deus tem, acho que é um Provérbios que fala que a pessoa, quando começa a fazer uma construção, ela tem que calcular os gastos, ela tem que ter sabedoria para ver se ela vai conseguir terminar aquela obra. Para que não chegue uma pessoa de fora, olhe para aquela obra incompleta e diga: esse homem aqui, eu não sei se diz assim no versículo, depois você procura, mas ele diz: esse homem aqui não teve recurso, não teve sabedoria para completar essa obra. Então fica uma coisa vergonhosa, fica algo assim: eita, faltou recurso, a obra ficou incompleta. Então, Deus quer completar a obra na vida de cada um de nós. E tem uma palavra que diz que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus, no processo, o processo é para completar a obra. Então por isso aí se liga muito bem com o fruto do Espírito Santo. E quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe o fruto completo, inteiro, com todos os 9 aspectos: amor, paz, alegria, temperança, paciência, etc. Só que a gente vê que
esses aspectos do fruto, eles não se manifestam assim todos de uma vez. Os primeiros que a gente começa a manifestar é o quê? O amor, é a paz, é a alegria. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro da gente. Então a gente vai ter paz, a gente vai ter alegria constante. A gente vai ter... a gente vai ser bom, a bondade, né? A gente vai querer ajudar as pessoas. Quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente quer ajudar todo mundo. A gente quer mostrar para todo mundo, enfim. Mas tem alguns aspectos que a gente vai o quê? Aperfeiçoando. Um deles é a paciência, outro é a longanimidade, é a fé, é a mansidão, é o domínio próprio. Então tudo isso vai se aperfeiçoando com o tempo, ao longo da edificação daquela casa ou daquele edifício, que somos nós. Então hoje, um testemunho aqui meu, que hoje eu vejo que Deus ele tá fazendo, sabe? Ou seja, coisas que aconteciam lá no início, hoje se resolveram. Ou está progredindo, está se desenvolvendo na minha vida. Então, eu vejo essa obra de Deus sendo feita. Então, que você possa ter esse entendimento para a sua vida de que Deus ele quer fazer uma obra em você, em nós. Mas ele precisa do seu aval. Ele precisa que você queira também isso. Se a sua vida está sem forma e vazia hoje, queira ter Deus aí do seu lado. Do seu lado não, dentro de você, reconstruindo esse edifício aí, essa casa que está em ruínas. Porque a vida sem Deus é uma vida em ruínas, é uma casa em ruínas, é uma casa destruída, é uma casa sem forma e vazia. Mas quando ele entra, então ele coloca tudo no lugar, ele limpa tudo, ele sara as feridas, ele tira o lixo, ele limpa, enfim, ele purifica. É isso que Jesus faz quando ele chega na vida de uma pessoa. Então lembre-se que o Senhor Jesus é o mestre de obras que vai começar a fazer a obra na vida de cada um de nós, e o Espírito Santo ele está ali auxiliando, ele está ali nos guiando, nos edificando, enfim, para que essa obra seja completa. Então não se esqueça que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma vida com o Senhor, uma vida sendo edificada por Deus, ela tem paz. E não sejamos como esse povo aqui, que Deus ele repreende no início, dizendo: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como solto. Por que causa? Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Ou seja, ele está dizendo aqui: mandarei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre a terra, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, perceba que se a pessoa ela não busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, o resto não é acrescentado. Mas sim, Deus permite ser dissipado. Aquilo que ela estava plantando, ela planta. No físico ela planta, mas no espiritual ela não planta. Então ela não vai colher o espiritual. E justamente é o espiritual que rege tudo. Porque aquilo que acontece aqui, primeiro, foi selado lá no espiritual. Então, se a pessoa corre demais para fazer as coisas físicas, achando que ela pode até receber o físico, o resultado, porque a lei de Deus ela é justa. Quem trabalha vai colher, quem trabalha vai receber o fruto do seu trabalho.
Só que no espiritual fica carente. É isso que ele está dizendo, que a minha casa está deserta, está vazia. Porque vocês estão correndo atrás dos seus próprios interesses físicos. Então, o espiritual fica carente. Fica carente. Então, se você está vendo que você tem tudo, você tem casa, você tem emprego, você tem dinheiro, mas dentro de você tá um desastre. Dentro de você tá com ferida, tá com mágoa, tá com enfim, vontade de morrer e tudo mais, depressão, angústia, doença. Então tá precisando o quê? Plantar no espiritual. É simples. Planta no espiritual que você vai colher o fruto espiritual. Que o fruto espiritual vai tomar de conta do resto. Porque é Deus que vai estar ali. Mas agora é Deus, tá? Porque o espiritual tem aí um monte de espírito imundo entrando dentro das pessoas porque elas dão legalidade para eles. Por quê? Porque elas vão atrás de coisas que não são Deus. Então, não é aquela coisa, todos os caminhos levam a Deus. Não, mentira. Mentira, só um caminho leva a Deus, que é o Senhor Jesus. Então, entregue sua vida para Ele, acabou. É simples. Não se engane com as coisas desse mundo. No mundo tem vários caminhos, tem várias opções, mas várias opções geram dúvida. E a dúvida é a arma que o diabo usa para afastar a gente de Deus, porque Deus é fé, Deus é certeza, Deus é definição, Deus é único e verdadeiro, Ele é simples. Então, não se engane com os mais variados caminhos e opções que esse mundo oferece, porque é tudo mentira, é tudo beco sem saída. Então, busque aquilo que é a verdade. Só existe uma verdade. Não existem várias verdades. É só uma. É a palavra de Deus. É isso daqui, ó. Coloca a palavra de Deus na sua vida, que é o próprio Senhor Jesus. Deixa Ele entrar. Ele bate a porta do seu coração. É só você abrir. É só você se entregar. Então, quando o Espírito Santo entrar dentro da sua vida, então pronto, vai estar selado o contrato de construção dessa casa aí, desse edifício aí. Para quê? Para Deus morar aí pela eternidade. Porque para a gente chegar lá em cima, meu filho, para a gente poder ser arrebatado ou ser levado no dia da nossa morte pelos anjos para o seio de Abraão, para o trono de Deus, é porque a obra ela tem que ser completada, ela tem que ser feita. Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a gente tem que o quê? Cooperar para isso, para a gente poder chegar novamente ao jardim que a gente perdeu lá atrás. Mas agora não vai ser mais jardim, vai ser algo muito maior, que nem o diabo viu, nem o diabo sabe como é que é. Então, pense, se a sua vida tá sem forma e vazia agora, é uma oportunidade. Esse vídeo é uma oportunidade para você entregar a sua vida para o Senhor Jesus e Ele finalmente começar a obra perfeita na sua vida e você vê a manifestação dele na sua vida, você vê o processo, que não é fácil, né? Eu lembro de coisas que aconteciam no início da minha conversão e que hoje eu vejo, poxa, meu Deus me abençoou, Ele me fez vencer aquilo. E hoje é um testemunho para outras pessoas. Então, pense nisso, deixe o Senhor, Deus Todo-Poderoso, começar uma obra perfeita na sua vida. Deixe o Senhor Jesus operar em você, ser o mestre de obras que vai começar a construir tudo aí dentro de você, para que você seja uma casa limpa, adornada, que vai estar sendo habitada pelo Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo não é como qualquer um espírito por aí que desce e sobe direto na vida das pessoas, só destruindo tudo. Não, ele permanece, ele pousa, ele repousa dentro da gente. Então ele desce para ficar. Ele não desce para sair, para ficar um tempinho e depois sair. Não. Ele desce para ficar ali. Mas claro, como Deus nos dá o livre-arbítrio e tudo mais, a gente tem que o quê? Acompanhar isso. A obra que está sendo feita. A gente tem que cooperar. A gente vai dando os recursos. A gente tem que dar o recurso para o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Deus, ir fazendo a obra. Tá bom? E esses recursos é o quê? A gente buscar oração, meditação, buscar o Espírito Santo, se santificar, deixar os erros, as falhas, obedecer a palavra do Senhor, viver em santidade, ir à casa do Senhor para ser edificado o quanto a gente puder ser edificado. Enfim, é a vida cristã, sacrifício. Porque a gente tem que dar o quê? Recurso para que essa obra seja completa. Amém? Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo
possa ter liberdade para agir em mim e em você todos os dias da nossa vida, para que naquele último dia a glória da última casa seja maior do que a primeira. Amém? Que vai ser a nossa salvação. Glória a Deus, aleluia, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.